Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Eu gostaria de ler com você hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 8, para darmos continuidade ao pensamento de que é importante na teologia dos apóstolos o enchimento com o Espírito Santo e que muitas vezes essa expressão aparece nos textos bíblicos do Novo Testamento e às vezes nos passam despercebidos. Atos 6, de 1 a 8 diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A ideia que nos é comum a respeito de enchimento do Espírito Santo e serviço é de que qualquer pessoa deveria poder fazer qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de trabalho dentro de uma congregação. Mas quando nós nos voltamos para os escritos apostólicos, algumas coisas ficam evidentes na vida daqueles que são discípulos. E uma das mais importantes, sem dúvida alguma, é a necessidade do enchimento pelo Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Veja que o texto que nós acabamos de ler fala sobre a necessidade de constituir diáconos, de constituir pessoas que iriam apenas servir a comida aos necessitados. A igreja havia crescido muito, eles haviam reunido-se num só lugar, eles haviam tomado uma decisão radical em função de um contexto histórico que não cabe mencionar aqui, mas Roma estava perseguindo os cristãos e eles decidiram então vender tudo que tinham e viver uma vida comunitária, porque viviam na iminência de que Jesus ia voltar a qualquer momento, e então eles preferiam não gastar mais a sua vida com coisas materiais e investir tudo que tinham no reino de Deus e nas coisas espirituais. Então venderam suas propriedades e entregaram tudo aos pés dos apóstolos para ser administrado. E então a igreja cuidava daquilo que deveria ser comum a todos. E aqueles que não tinham mais propriedade, não tinham mais alimento, passaram a viver em função da igreja. E a igreja distribuía os alimentos às pessoas necessitadas. E começou a acontecer que essa distribuição era feita por judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda tinham preconceito contra os gentios. E então eles eram generosos com próprios judeus, mas às vezes deixavam alguns gentios passar necessidade por causa de seu preconceito. Então, as reclamações dos gentios geraram no coração dos apóstolos a necessidade de levantar homens para fazer este serviço, que tivessem alguns critérios. E aí nós começamos a pensar que critérios deve ter um discípulo para servir dentro de uma congregação. Os critérios foram: escolham dentre vocês homens cheios de boa reputação e cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para cuidar deste negócio importante. Portanto, quando nós pensamos em pessoas, discípulos, para desenvolver qualquer tipo de atividade numa congregação, não precisam apenas ser pessoas, ou não devem apenas ser pessoas capacitadas para aquilo do ponto de vista do conhecimento ou do ponto de vista da capacidade, mas devem ser pessoas cheias de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria, que provém naturalmente da parte de Deus. E aqui nós temos a expressão central:
cheias do Espírito Santo. Discípulos precisam ser cheios do Espírito Santo e precisam ser cheios do Espírito Santo para poder servir. Discípulos só podem ser incluídos no trabalho servil da congregação se forem cheios do Espírito Santo. Pessoas que não são cheias do Espírito Santo e que, portanto, não refletem o caráter do Espírito, tenderão a cuidar de ministérios, de atividades e de trabalhos dentro de uma congregação a partir de seus gostos, de suas preferências e das dificuldades autocentradas, ou seja, centradas em si mesmas e no seu próprio caráter, na sua própria personalidade. E isso, sem dúvida alguma, gerará alguns estresses com outras pessoas, porque haverá conflitos de egos e conflitos de identidades, conflitos de gostos e conflitos de vontades. Para que isso não aconteça, é necessário que as pessoas que desenvolvem serviço na congregação, na comunidade, sejam cheias do Espírito Santo e que entendam que estão servindo aos propósitos do corpo. Alguém cheio do Espírito Santo vai trabalhar não para que sua própria vontade seja feita, mas para que a vontade do Espírito Santo seja ministrada sobre a vida dos irmãos. É neste sentido que o texto termina dizendo que muitos milagres eram feitos, prodígios e sinais eram feitos por meio de Estevão, um dos diáconos levantados para essa ocasião, e que todos os demais eram homens cheios de boa reputação, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria. Meu desejo é que você seja discípulo do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, e que você esteja apto a servir ao Senhor e a servir aos seus irmãos com tudo o que você tem, com tudo o que você pode. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.